Você sabia que existe uma lei da física que explica a sua procrastinação? Bom, se você não me conhece, meu nome é Ryo e hoje eu vou te explicar qual que é essa lei da física que explica por que você não consegue estudar. Não importa a técnica que você aplique, a motivação que você tenha, parece que existe uma barreira que te impede de fazer o que você precisa fazer. E isso é explicado pelas leis da física e da natureza. Quem elaborou essa lei você já deve conhecer. Isaac Newton, já ouviu falar dele? Aquele cara lá da maçãzinha. Então assim, a terceira lei de Newton diz o seguinte, você também deve conhecer, a lei da ação e reação. Então toda força de ação exerce também uma força de reação contrária a ela, com a mesma intensidade, porém de direções opostas. Ou seja, o que isso tem a ver com os estudos, senhor? Eu não estou tentando empurrar nada nos meus estudos. Por que isso acontece? Tá? Eu vou te explicar bem simplesmente. Quando você tenta estudar, repara o seguinte, vamos pensar agora, sair do plano físico e vamos entrar no plano das emoções, por exemplo. Você tem vontade de estudar, você tem vontade de passar no vestibular, só que repara que no momento que você tem, e na mesma intensidade que você tem a vontade de passar no vestibular, você também começa a ficar com medo de não passar, medo de reprovar, famoso cu na mão. Quanto mais vai aproximando, maior fica a sua vontade de tentar estudar, só que também fica maior o medo de você ser reprovado, porque não vai dar mais tempo, por exemplo. Então repara que sempre que você gera um desejo, você vai ter um medo contrário, semelhante, só que oposto a ele. Entendendo então, desejo, ele tem uma polaridade oposta ao medo. E quando eles se juntam, o que acontece? Eles se anulam e você acaba procrastinando, você não consegue agir, você não consegue ter o motivo da ação necessário porque você fica travado. Da mesma forma, quando você pensa, eu quero estudar, eu vou fazer dessa forma, o seu cérebro também vai emitir um pensamento contrário. Você não vai conseguir, isso não vai dar certo, olha aqui, esse negócio tem uma falha, você é burro, você é incapaz, você não consegue, sempre vai ter uma vozinha do diabinho contrário, anjinho e diabinho no seu ombro. Tá legal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você não entender as leis da natureza e tentar burlar essas leis ou ir contra essas leis, realmente você vai ficar travado, você não vai conseguir fazer as coisas que você quer, porque são as leis que imperam na realidade. Se você não entender a realidade, você não consegue viver direito, provavelmente por isso que a maioria das pessoas não consegue viver direito. Tá? Então o segundo passo que a gente vai entrar aqui é entender melhor essa lei. Por quê? Essa força oposta ela não surge do nada, tem que ter alguma coisa que gera essa força oposta. Né? Porque se, por exemplo, eu pegar essa garrafa e eu exercer uma força para empurrar ela vai cair, ela não vai me empurrar de volta. Por que isso acontece? Porque para existir essa força de reação, o objeto ou aquilo que a gente estiver empurrando, exercendo a força, ela não pode modificar a sua forma, ela não pode se deformar. E no caso da garrafa, não é que ela se deforma, mas ela está solta com o chão, então ela perde o contato com o chão, meio que é como se fosse uma deformação. O que não acontece, por exemplo, com o chão que você pisa ou a parede que você empurra. E nos estudos também é a mesma coisa. O que acontece? Existe um muro, existe uma barreira que existe ali na hora que você tenta exercer um desejo ou um pensamento. E essa barreira que gera a força de reação contrária. Ou seja, quando eu tento estudar, eu não tenho barreira nenhuma. Porque quando eu tento estudar, não é porque eu quero passar no vestibular, não é porque eu quero nada, e eu não tenho esses medos de me sentir ou de não funcionar, eu simplesmente vou lá e faço. Então, quando eu aplico essa minha vontade de estudar, de aprender uma coisa, é para ensinar para vocês. E eu vou lá e estudo e é um fluxo natural, eu não sinto nada contra aquilo que eu estou fazendo. Se eu quiser ficar 1 hora, 2 horas, 6 horas estudando, para mim é a mesma coisa, eu não sinto o tempo passar, simplesmente eu estou fazendo uma coisa por fazer. Por quê? Porque não existe um muro, não existe uma barreira me impedindo. E o que seria isso daqui? Seriam as suas crenças. As crenças que você tem que são fixas, que não são uma coisa de ação e reação. É diferente de você ter uma vontade de passar no vestibular e sentir medo de não passar, certo? Por que é diferente? Se você desistir de passar no vestibular, o medo some. A crença que você tem, se você desistir de estudar, se você continuar estudando, indiferente disso, essa crença vai continuar na sua vida e ela vai continuar bloqueando o que você quer fazer. Quais são essas crenças? Eu vou te dar alguns exemplos do que geralmente o pessoal sente. Passar no vestibular é difícil, é quase impossível.
Então você tenta fazer um esforço, o esforço bate nessa sensação de dificuldade, de impossibilidade e gera para você um retorno. Olha, isso que você está fazendo não vai dar certo, porque é muito difícil, precisa de alguma coisa a mais. Então, outra coisa, quem passa é privilegiado e você não é privilegiado. Quem passa precisa ser inteligente e você não é inteligente. Você está perdendo seu tempo. Ou então tudo vai dar errado, você vai ficar lá estudando por meses e vários dias e você ainda assim não vai passar. Uma crença. Você vai dar tudo errado, né? Você é incapaz, você é burro, estudar é chato, não vai servir de nada. Então essas são algumas crenças que vão bloquear suas emoções, vão bloquear sua vontade, vão bloquear seus pensamentos e naturalmente você vai procrastinar. A procrastinação é o resultado disso tudo. De novo, percebe que essas coisas que eu falei, elas não surgem como reação a uma emoção, a um pensamento, a uma ação. Elas estão lá com você, te acompanhando o tempo inteiro e essas coisas te bloqueiam. Agora a gente chega no passo 3, a terceira etapa, que é o quê? Entender como fazer para lidar com esse muro, para conseguir ultrapassar ele, para conseguir exercer a nossa força sem que haja uma reação contrária. O que a gente precisa fazer? Mesmo que seja um muro, se esse muro não estiver muito fixo, se ele tiver com alguns tijolos faltando, você vai lá, empurra ele, o muro cai, e aí você consegue passar. E a mesma coisa que a gente tem que fazer no nosso muro. Para você conseguir vencer a procrastinação, você tem que fazer o quê? Ou exercer uma força tão forte que vai derrubar o muro, ou você tem que sabotar o seu muro. Como que você tem que fazer? Vou dar o meu exemplo. Quando eu fui estudar para o vestibular, eu estava no 3º ano do ensino médio. E para mim, eu sentia a mesma coisa que vocês. Eu também sentia que eu não conseguia estudar, tanto que eu procrastinei o ano inteiro. Para eu vencer essa procrastinação, eu tive que começar a entender as crenças e os bloqueios que eu tinha que não me permitiam estudar. Algumas dessas crenças eram o seguinte, que era coisa demais. Então, por exemplo, eu tentava estudar, e quando eu começava a tentar estudar, eu sentia que era coisa demais, ficava perdido e aí eu desistia. Sentia uma coisa negativa em mim. Por quê? Porque esse era o meu muro. Para eu tirar esse tijolo do meu muro, o que eu fiz? Eu decidi estudar uma matéria por vez. Então eu falei, eu vou estudar só matemática e aí eu vou ficar bom em matemática. Ponto final. Deixou de ser um monte de coisa para fazer. É só uma coisa que eu tenho que fazer. E como que eu fiz essa coisa? Simplifiquei de novo. Peguei o meu livro da escola e fiz do começo até o fim. E nesse começo até o fim, eu fiz só exercícios da FUVEST, porque o meu objetivo era a FUVEST. Então, conforme eu ia fazendo exercícios da FUVEST de matemática, eu ia também tirando um outro tijolo, de que era muito difícil, que era impossível. Porque eu começava a fazer os exercícios, conseguia, falava, cara, se continuar assim, eu vou fazer a prova, eu vou conseguir acertar muitas questões. E realmente foi o que aconteceu. De 10 questões de matemática, eu acertei 9, se eu não me engano, alguma coisa assim. Se você pensar, não dá muito tempo, que era uma coisa que eu podia ter pensado, faltavam 2 meses para passar no vestibular, né, para chegar à prova. O que eu fiz? Eu parei de pensar que não dava tempo e eu comecei a pensar em como que eu faço para dar tempo, qual que é o método de estudo que eu faço para conseguir ser aprovado. Eu era ruim em humanas, eu tinha uma crença de que eu não conseguia aprender humanas. O que eu fiz? Eu pensei, eu calculei quanto de nota eu precisava tirar e eu descobri o seguinte, que se eu fosse muito bem nas matérias que eu sou bom, e eu fosse mais ou menos nas matérias que eu sou ruim, o que eu já conseguia fazer, eu era aprovado. Então eu não precisei gabaritar história para conseguir passar na FUVEST. Eu precisei quase gabaritar matemática, que era o meu forte, entende? Então cada um desses tijolos eu fui trabalhando, eu fui removendo. E aí, naturalmente, o que acontece? A procrastinação sumiu, porque eu comecei a acreditar no meu plano, e a aprovação chegou, porque eu fui lidando com cada um dos problemas também que eu já estava prevendo. Então, esse daqui é um processo que seria a chave para você vencer a procrastinação. Mas é claro que existem muito mais complicações. A gente pode falar sobre hábitos, a gente pode entender mais sobre as fontes emocionais da procrastinação, mais sobre estudos científicos realmente, sobre o que acontece por trás da procrastinação. Tudo isso eu posso transmitir para vocês, só que a gente precisa criar algum lugar para falar disso, porque se eu ficar lançando aqui esporadicamente, vocês vão ficar perdidos. Então, o que você pode fazer? Clicar no link aqui da descrição, vai ter um link aqui, que eu vou estar ainda preparando, vou preparar para vocês alguma coisa falando só sobre procrastinação, e ali você se inscreve para receber notícia quando sair,
deve sair em breve e aí eu te mando, tá bom? Tamo junto, gente. Então é isso, um abraço, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que você achou e até a próxima.